Boa noite a todos! Começa agora mais um Dedinho de Prosa, um programa criado pela FENG para levar até vocês, associados, informação e entretenimento. A edição de hoje é especial. Em homenagem ao mês da mulher, a gente aproveita esse 31 de março, para fechar este período de reflexão, trazendo aqui no estúdio duas convidadas muito especiais. A diretora-presidente da FENG, Sara Costa, e a professora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher e do Centro do Interesse Feminista e de Gênero da UFMG, a Marlise Matos.
Boa noite, Sara. Boa noite, Marlise, por essa conversa gostosa que a gente vai ter aqui hoje. Boa noite. Vou começar Boa noite, Raquel. primeiro, Boa viu, noite, Sara, Marlise. pedir a sua permissão para começar com a nossa convidada aqui hoje. Claro, claro. Marlise, a gente quer entender, eu acho que quem está nos assistindo hoje tem essa coisa do que é o feminismo hoje. Por que às vezes ele causa estranheza, medo e, ao contrário, também causa essa vontade de abraçar, de entender melhor? Olha, eu costumo dizer, boa noite, Raquel, boa noite, Sara, é um prazer, uma alegria estar aqui essa noite com vocês, com os nossos ouvintes aí da FENG, vai ser um prazer essa conversa de hoje. Mas eu costumo dizer que o feminismo precisa ser compreendido como uma luta pela emancipação de todos os seres humanos, não só das mulheres, né? Sim. Porque a luta das mulheres, a luta por direitos, a luta por maior expansão da cidadania feminina é uma luta que precisa incluir a todo mundo, né? Inclusive os homens, né? Então, acho que os avanços e as conquistas nos direitos das mulheres têm repercussão e resultado para todas. É um novo projeto civilizatório, inclusive, de transformações que são urgentes para esse momento, inclusive, que nós estamos vivendo. Então, é uma prática, né, de transformação e de emancipação do mundo, propõe um novo pacto de civilização, onde a gente, de fato, conquista a igualdade, porque ela está ali no horizonte, mas não se realiza concretamente na vida de muitas de nós, e eu diria até da imensa maioria. E é um conjunto de teoria também, né? Eu acho que essa é uma dimensão importante do feminismo, porque ele reflete e produz sentido, significado sobre si mesmo. Então, o feminismo hoje, além de ser uma prática política de transformação, de superação de um pacto civilizatório ainda patriarcal, e eu diria também um pacto civilizatório racista, porque o feminismo hoje também incorpora outras lutas, a gente vai poder falar disso aqui no programa hoje, eu espero. É também um campo de produção de conhecimento científico, acadêmico, né, que quer aí pensar as formas e as possibilidades dessa mudança se dar também no campo da ciência, né, e de mudar a realidade da pesquisa para as próprias mulheres cientistas. Você né? traz muita propriedade, até porque você é uma especialista da área, né? Só que agora eu quero perguntar para a Sara. Sara, mas tem gente que diz que não. Que esse assunto do feminismo é um assunto superado, que as nossas conquistas já estão consolidadas. É bem por aí? Raquel, inclusive a gente vê essa manifestação das mulheres também. Muitas, é né? verdade. Das mulheres também. Mas a gente também identifica as mulheres com muita dificuldade para avançar, um esforço muito grande para ocupar os espaços em que são importantes a política participação mesmo, da né? mulher, Que a nossa a política é representatividade é muito deles. limitada. É isso mesmo. E a gente ouve aqui a professora Marlise com muito prazer, né? Porque a gente tem essa ansiedade de divulgar informações e a gente sabe que tem algum desconhecimento, inclusive no nosso meio, e a gente precisa avançar e disponibilizar essas informações. Curioso você falar isso, até porque, Marlise, quero chamar sua atenção e do nosso associado e do nosso telespectador. A Sara é a segunda presidente numa associação que tem 72 anos, presidenta, vamos dizer assim, né? Uhum. Que passou depois pela Papá, a Maria Aparecida Meloni, que também está nos assistindo. Uma associação que foi dominada décadas e décadas por homens, por essa questão dessa representatividade. Oi, auditoras, um abraço para vocês aí, inclusive, mas nós somos poucas auditoras fiscais. E é uma questão que complica. Como que a gente vai reverter isso? Marlise, vou começar então com você. Como é que a gente muda essa representatividade? Esse é um tema caríssimo para mim, Raquel, porque hoje estou na ciência política, né? Então, tenho me digladiado aí, tenho trabalhado com esse tema há mais de 20 anos, fazendo pesquisa, fazendo formação de capacitação para candidatas nos espaços de poderes de decisão. E o que eu posso dizer, assim, que a situação da FENG não é diferente de nenhum outro espaço onde se tem um lugar de poder, né? E no parlamento, então, na instância do poder constituído, né, seja ele parlamentar, seja ele no Estado, no Executivo, seja ele nas empresas, é impressionante ver que as mulheres elas estão quase sempre na base dessas estruturas todas,
As mulheres hoje são 52% da população, 52% do eleitorado, e não estão lá em cima. Chega no topo da pirâmide... Você vai vendo o funil se fazendo e você tem o que a literatura até então vinha chamando de teto de vidro, ou seja, as mulheres não alcançam as instâncias de fato de tomada de poder de decisão. Diretoria, presidência, Câmara de Deputados, isso é muito recorrente, né? Então, a gente pode dizer, Raquel, e precisa dizer que o poder ainda hoje, né, seja ele na iniciativa privada ou na pública, é masculino. O poder é branco, né? E isso está muito bem refletido na Fazenda. Os cargos de liderança, superintendentes regionais, superintendentes centrais, delegados e delegadas, são muito poucas as mulheres que estão ocupando essas atividades, essas funções de liderança. E não é por falta de competência e de capacidade, sem tá? dúvida. Porque as mulheres se escolarizam em patamares mais altos do que os homens no Brasil. Bom, os dados que a gente tem do IBGE mostram que as mulheres realmente elas estão mais presentes nas pós-graduações, especializações, tanto na graduação também. Bom, mas onde eu quero chegar, a Sara começou já a falar uma questão, e eu gostaria de, antes de passar para a questão eleitoral, né, continuar nessas instâncias de poder, você falou sobre a representatividade da mulher negra. Existe um feminismo negro, um feminismo branco? Como é que é isso? Eu queria que a gente tirasse os mitos aqui e explicasse para quem está nos assistindo. Raquel, se existe dificuldade de acesso para a mulher branca, o acesso da mulher negra a essas funções de liderança é muito mais difícil e muito mais raro. Você pode ver em qualquer ambiente de líderes, você pode contar, primeiro você pode contar os negros nesses ambientes e mulheres negras ainda muito mais grave. E como é que a gente ainda se depara com pessoas que dizem que é um assunto que está liquidado, que já está ok? Isso é conversa de quem quer justamente deprimir a gente. E falando nisso, esta semana, curiosamente, aqui nesse mês de março, eu ouvi uma coisa. Sabe por que a mulher ela não chega a essas instâncias de poder? Por causa de outra mulher. Eu falei, mas explica isso melhor para a gente. Deixa eu entender onde é que você está querendo chegar. A culpa é da mulher que cria o filho e cria a filha para a filha não ser protagonista e o homem ter acesso amplo e restrito a esses espaços. Eu respirei fundo antes de ficar muito brava e aí eu vi que até nesse discurso a gente está com excesso de machismo e que a coisa não é bem por aí, porque as oportunidades para aquela mãe também que está educando não lhe foram concedidas. Eu queria então que vocês duas, qual é a opinião de vocês em cima de uma afirmação como essa? Raquel, o patriarcado racista socializa homens e mulheres. Nenhuma mulher ela é socializada, né? Ela é criada fora dessa realidade patriarcal racista, ok? Então, assim, não é nenhuma novidade, não é surpreendente. Surpreendente é a gente fazer o trabalho que a gente faz, porque exige esforço, muito exige maior trabalho de reflexividade crítica, de construção de um caminho, de desconstruir esse modelo de sociedade que a gente herdou. Então, assim, isso é trabalho, gente. É trabalho cognitivo, é trabalho moral, é trabalho emocional, às vezes é trabalho físico mesmo, né? Suor, olha, para poder entender cortar que a sociedade e cortar essas raízes que estão aí socializando homens e mulheres. Então, não acho que é uma questão de responsabilidade, de culpa, e muito menos as mulheres não precisam carregar mais essa cruz, né? Mais essa culpa para carregar. Mas é preciso alertar que sim, majoritariamente as profissões, né, que são da socialização primária, as mães, as professoras, é importante que a gente discuta nas escolas sobre esse tema das mulheres, sobre os direitos das mulheres, sobre a existência de uma sociedade patriarcal que socializa homens e mulheres. Então, assim, hoje a gente precisa, cada dia mais, discutir dentro da escola, discutir com as professoras. Nós, no NEPEM, já fizemos várias formações, inclusive à distância, hoje está aí nessa onda, né, do ensino remoto, para formar na cabeça das novas gerações uma outra cultura de socialização que seja de fato democrática, justa para com as mulheres. Então, assim, a repetição e a reprodução do patriarcado conta com essa sociedade que naturaliza e que não enxerga, né?
que as mulheres estão aí numa condição de fato de desigualdade. Então, de novo, eu volto a insistir, não é verdade que as mulheres tenham conquistado tudo. Quando a gente pega os indicadores, né, pegamos as estatísticas, as informações de fato que a gente deve se basear nelas para fazer essa discussão, em todas as arenas as mulheres têm dificuldades. E a violência sagra, né, e as nossas formas de construção dessa cidadania ainda estão limitadas. E há muita opressão, a gente falava das mulheres negras, né, Sara? Vamos pensar aí, são a base dessa pirâmide. Quando a gente olha o mercado de trabalho, só para ficar num dos indicadores, a massa de mulheres empregadas negras hoje no Brasil está no trabalho doméstico, que foi apenas em 2015 que nós conquistamos, né, a regulamentação dessa profissão como um trabalho mesmo, com direitos trabalhistas todos lá garantidos, fundos, né, de garantia por tempo de serviço. Então, assim, como dizer, né? Assim, eu acho, me perdoem, mas falta informação, né? As pessoas que afirmam isso não conhecem a realidade que vivem e preferem habitar esse universo aí paralelo, porque não é realidade. As mulheres estão com muitas dúvidas e estão ainda com muitas dificuldades. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção, e a Sara conhece bem, eu quero essa análise sua, é essa realidade, principalmente no interior. Porque quem fala isso é de uma miopia e fica só assim, com esse olhar nos grandes centros, a gente tem uma pseudo informação de que aqui as coisas estão dando certo, estão desenvolvidas. O interior a coisa é bem diferente, muito mais para trás nessa área. Eu morei no interior por muitos anos. Exato. E a gente percebe, até quando eu retorno, que a tendência dessa fala patriarcal, ela ainda é um tanto mais forte, exato, sabe? Mas a gente percebe também, ao mesmo tempo, a manifestação das mulheres no sentido de saírem disso, ver isso também, embora haja repetição, porque estamos aculturadas, assim a gente vem repetindo esses padrões, mas a gente vê uma necessidade muito grande de elas se libertarem dessa visão patriarcal, de desenvolverem, de tirarem as amarras mesmo e quem está ajudando crescerem. Essas mulheres no interior? Você que tem esse contato maior, porque elas precisam de um apoio, uma rede de apoio para poder romper com essa reprodução desse tipo de cultura. Olha, eu vejo que as mídias tem ajudado muito, porque trouxe muita informação. Sim. Né? Nós tivemos acesso a muita informação e a pandemia nos fez sofrer muito, mas nos propiciou muito mais informações que a gente tinha antes. A gente teve a capacidade de parar para ouvir pessoas manifestando. Eu acho que isso, de certo modo, vai ser até um marco para a busca de informações, né? Claro que a gente precisa ter filtro de onde buscar, né? Até para não buscar informações do nível que você mencionou há pouco. Sim. Mas é muito importante que as mulheres acessem isso, os livros, há muito material sendo tratado, sendo produzido para orientar a mulher, para informar sobre os padrões e deixar até mais claro como que isso se repete e às vezes a gente nem percebe, porque a repetição é tão grande que a gente não percebe que ali estamos repetindo um caminho que não é adequado para o desenvolvimento da mulher. E há conteúdos que colocam a gente numa sensação, uma redoma de que se sentir culpada por estar rompendo com o que é tradicional da família brasileira, né? Vamos com romper, Deus. É tudo que nós precisamos, né? E não é nada disso. Falar de feminismo, de humanidade, de direitos humanos, eu acho que está muito mais alinhado com Deus do que esse discurso que as pessoas querem impor, que a mulher tem que ser submissa, uma escrava submissa, tem que sofrer, tem que abdicar da sua opinião e daí por diante. Raquel, e essa submissão, a professora talvez saiba melhor do que eu sobre isso. Até da mulher que é profissional e que às vezes está até numa posição melhor no mercado de trabalho ou com uma formação acadêmica avançada, e a gente percebe ainda a submissão nessas situações porque ela não conseguiu se libertar completamente. Eu diria, Raquel, concordando com essa informação que a Sara também estava mencionando, né, que um veículo hoje fundamental que realmente transformou a luta das mulheres, né, e o ativismo das mulheres
são as redes sociais, as mídias, né, não hegemônicas, porque o ativismo online socializa as novas gerações, né? Então, eu acho que isso é um fenômeno que veio, vai ficar, já está estabelecido. E quando eu recebo, estou na universidade, estou aí esperando voltar às aulas presenciais, torcendo para que seja rápido. Eu recebo essas gerações, eu estou sempre recebendo jovens de 20 anos, 18 anos, 19 anos. E é impressionante ver como o ativismo da juventude... Está renovando sua esperança? Me dá uma notícia boa para mim, para a Sara, podem ficar tranquilos, é irreversível. Essa juventude está trazendo isso. Podemos ter lá a ministra dizendo que meninos de azul e meninas de cor de rosa à vontade, porque as transformações já se deram nas mentalidades e nas práticas dessas novas gerações. Meus filhos me trazem isso. As novas meninas chegando na universidade, assim, já lideranças no movimento estudantil, lideranças no movimento negro, lideranças no movimento feminista, tá? Então, assim, eu chego a arrepiar. Eu também, eu já ia falar. É muito transformador o que está acontecendo no Brasil, é real essa transformação, e por mais difícil que o contexto que a gente esteja vivendo agora, e que ele é mesmo difícil, ele é sombrio, eu acho que, assim, a gente tem o germe da transformação já disseminado, né? E eu costumo dizer que essa revolução das mulheres é uma revolução silenciosa, Raquel e Sara. Por quê? Porque nós não tomamos armas, não precisamos fazer nenhum tipo de guerra para mudar a situação, e mudamos assim. A gente estava falando, mas a situação das mulheres conquistamos tudo. Não conquistamos tudo, mas conquistamos muita coisa, tá? Então hoje as mulheres têm escolarização, sem pegar em arma, somos mais escolarizadas, tudo bem, somos mais discriminadas ainda no mercado de trabalho, não acessamos os postos de poder. A violência, justamente porque as mulheres conseguiram mudar esse lugar, a gente tem um recrudescimento da violência, gente. Muitas pessoas me perguntam o tempo todo, por que a gente não supera a violência? Porque ainda vivemos numa sociedade patriarcal. Sim. E quando a gente rompe essa fronteira e estica o limite dessa mudança, a reação quase que, entre aspas, muitas aspas, natural, é a violência. Então, os homens respondem violentamente, por exemplo, àquela mulher que antes era submissa a ele e que, de repente, não é mais. E que não aceita mais. Reagiu, né? Que ela reaja. Botou o cropped e reagiu. Sabe? E isso intensifica a violência. Lamentavelmente intensifica, e é preciso coibir, é preciso política pública, é preciso um sistema de justiça criminal que acolha, que trate, lide bem com as questões da violência contra as mulheres, mas, assim, é irreversível, gente. Eu lamento, não tem retorno. Né? Não há como nessa coisa voltar, né? A gente voltar todo mundo para dentro de casa e voltar a cuidar de criancinhas. Não vai acontecer. Essa utopia está só naquele Handmaid's Tale, né? Inclusive, que é uma distopia, na verdade, que a gente não quer mesmo. Não, e a gente vê que tem muito para mudar, mas tivemos avanço. Certamente. Quando eu me formei, quando eu concluí meu curso superior de Direito, naquela época, esse meio também era um meio extremamente masculinizado. A minha sala era uma turma enorme, poucas mulheres, pouquíssimas mulheres. Eu era uma das poucas que estavam ali, né? Eu até admito que um tanto pelo impulso do meu pai, que tinha uma visão muito à frente, que as mulheres precisavam ser independentes economicamente, ter seus próprios meios e crescer. Ele é fora do padrão, curva, né? Da curva para a geração dele, mas a gente via pouco. Outro dia eu vi uma foto de uma turma de direito, eu fiquei encantada. Cheia de mulheres. Nossa, eu fiquei impressionada, cheia de mulheres, gente, né? Não tem retorno. Da mesma forma, Sara, que eu ouvi, infelizmente, essa afirmação de que a culpa é da mulher por o mundo ser assim, ser machista, porque ela reproduz Eu também ouvi uma coisa muito bacana. Era uma máxima assim, a gente está vivendo nesse momento, esse ano, né, marcado pela pecha da guerra. Se a gente tivesse 2 mulheres à frente daquelas nações, a gente não teria guerra. E às vezes eu começo a acreditar que sim. Por isso mesmo também, já baseada no que você está falando, de que a mulher ela tem uma outra saída.
E também agradeço, né, aos homens que, como o pai da Sara, fazem muito bem em nos apoiar e entender que esse mundo e essa sociedade feminista não é uma sociedade em que a gente vai estar à frente do homem, mas que a gente vai estar mais humano, de igual para igual. Aproveitando essa fala, eu quero falar sobre este ano de 2022. Nós temos eleições por aí, gente, e as meninas falaram muito bem sobre essa questão dessa representatividade, desse voto feminino que, de verdade, ele é um bebezinho dentro de toda a nossa história, de todo o nosso processo histórico. O voto feminino é recente. Como é que a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso e depois eu queria que a Sara comentasse se esse processo eleitoral e a participação da mulher nesse processo. Bom, esse é um tema que eu gostaria muito de insistir, Raquel, porque ele, para mim, é absolutamente estratégico, fundamental. Esse ano é um ano eleitoral decisivo. E somos, como eu acabei de dizer há pouco, 52% do eleitorado. Então, o voto das mulheres conta e conta muito, né? Ele é muito importante e nós precisamos e praticamos, eu queria também chamar a atenção para esse dado aqui. Em todas as Américas, incluindo os Estados Unidos e o Canadá, o Brasil pratica, só está à frente, né, do Haiti, de Belize e da Guiana. Todos os demais países latino-americanos, todos, gente, todos das Américas, completamente, todos eles praticam indicadores maiores do que... É aquele troféu framboesa, da gente ficar morrendo de vergonha, né? Eu não consigo explicar. Eu viajo para fora, para o exterior, Raquel, e eu fico constrangida, porque eu preciso explicar com a posição geopolítica que o Brasil tem, a dimensão do papel da economia, né, da cultura, da sociedade brasileira no contexto latino-americano. Como que a gente pode praticar, e o indicador comparado internacional é 15%, é o percentual de mulheres na Câmara Federal, e é 15%. 85% do parlamento brasileiro é constituído de homens brancos de meia idade, profissionais liberais, quase todos empresários. Que democracia é essa? Democracia se faz com pluralismo, gente. Democracia se faz com diversidade, né, de pontos de vista, de perspectivas e de visões de mundo. Então, nós temos um parlamento branco masculino e que precisa ser mudado, ser transformada essa realidade. Nós temos uma ação afirmativa de 30% de candidaturas de mulheres nos partidos políticos. Isso desde 95, foi para 30% em 97. E o primeiro ano que os partidos políticos cumpriram essa cota foi 2014. Pensa bem. E em 2020, finalmente ultrapassamos para 32%, tendo sido em 2014, Sara, que o Tribunal Superior Eleitoral começou a pedir aos candidatos a informação sobre raça-cor. Até então, nem isso era perguntado, então a gente não tinha informação sobre qual é a raça-cor dos candidatos e, portanto, dos eleitos no Brasil. Também. A gente fazia pesquisa por heterodesignação. Eu olhava para a fotografia e dizia se a pessoa é branca ou não é branca. Então, assim, você vê o grau de dificuldade no acesso a esse espaço tão fundamental que é o espaço parlamentar. Lá estão sendo decididas a nossa vida o tempo todo, gente. Vai regular a nossa vida nas legislações, eles estão decidindo políticas públicas, eles estão negociando com o executivo também o formato das políticas públicas, e nós precisamos de diversidade, nós precisamos de mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas LGBT, mais diversidade e pluralidade, porque o Brasil é plural e é diverso, e é justo que essa pluralidade esteja lá representada no parlamento e que possa tomar decisões que de fato afetem, né, de maneira mais justa e correta a vida de todas nós. Né? Vejo pelos trabalhos da Sara. A Sara está à frente de uma entidade que, eventualmente, o tempo todo tem que estar dialogando com o parlamento. Sara, se a gente tivesse deputados, senadores e deputados federais, que a representatividade feminina fosse maior, o nosso trabalho de representação de classe, de luta por direitos, por mais igualdade, por uma justiça fiscal e tributária, ele seria mais fácil? Dá para a gente afirmar isso? Falou em justiça, eu tenho absoluta certeza que com a melhor representação feminina nós teríamos mais. E tributária, inclusive, Raquel. E você mencionou, você chegou a tocar no assunto num ponto que eu acho importante que a gente trate, talvez a professora consiga nos ajudar. A mulher, ela tem um pouco, eu sinto no meio das mulheres, pelo menos com as quais eu convivo,
um pouco mais de dificuldade de entender esse debate político, a participação política. A gente vem de uma leitura, pelo menos no nosso meio de auditores fiscais, numa leitura de que os políticos são pessoas corruptas, que a política é suja, não né, a política é suja, né? Quando a gente precisa saber, e talvez a gente precise de trabalhar um pouco essa questão, que as questões só podem ser resolvidas pelo meio democrático, e a democracia pressupõe esse diálogo, a política pressupõe a política. E eu vejo que tenho mais colegas, pelo menos meninas no meu entorno, que têm mais dificuldade, mais preconceito com o parlamento. Sara, isso é fato? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre esse assunto por um motivo muito simples. Assim. É uma frase que eu nunca me esqueci, que eu digo nas minhas turmas de Fundamentos de Análise Política. É uma frase do Platão. O problema de quem não quer saber da política é ser governado por quem quer. É verdade. Então, uma questão para mim central não é que a política seja corrupta, a sociedade brasileira é corrupta. A gente precisa entender... Somos uma amostra, ali né? Estão representados, né, cidadãos que foram votados pela população brasileira. Se a política é ruim, a gente não pode é extremamente conveniente se afastar da política. Que se você deixa ele lá sozinho, continuando a fazer as práticas de corrupção que a gente tem que denunciar. Então, pelo contrário, se a gente está incomodado com... Aí que se bota a mão na massa. Exatamente, Raquel. Aí, se é isso mesmo, e eventualmente mas eu também não concordo com essa afirmação de que todo político é corrupto, porque existe pluralidade, mesmo nessa branquitude toda, nessa masculinidade toda, existem tipos diferenciados de políticos, né? É preciso dizer isso, não é verdade que todos sejam igualmente corruptos, mas a gente precisa transformar isso, ok? A gente precisa mudar esse quadro. E como que a gente muda? Trazendo mais pluralidade, né? Trazendo outras visões de mundo, trazendo outras perspectivas morais, né? Anticorrupção, mais éticas, mais justas, preocupadas com as desigualdades, com a superação das nossas formas atávicas de colonialismo e de opressão. Então, para que a gente precisa de mais mulheres no poder? Para tudo isso, sabe? E a Raquel tinha mencionado se as mulheres estivessem à frente dos países que estão envolvidos na guerra, talvez a gente não tivesse guerra. E é assim que a gente vai mudar. Eu acredito nessa afirmação, eu acho que é claro que nós também partimos para o enfrentamento quando é necessário, mas as nossas armas são bem diferentes e parece que a gente tem mais sensibilidade, os homens têm também, mas no meio feminino existe muita sensibilidade que precisa trazer à tona para o parlamento, né? E para o executivo também, né? Eu acho que o tema do voto, né? Eu queria fazer a chance aqui de falar um pouquinho do lançamento desse livro, 100 anos do voto, Por que 100 anos? Porque a gente está trabalhando com a Argentina, com o Brasil, com o Uruguai. Inclusive, a gente vai deixar o link, tá? Aqui no nosso canal do YouTube, para quem quiser mais informação sobre o livro. Tem relatos sobre esses vários países. Eu tenho a alegria de estar contribuindo aqui também com um dos capítulos, mas é um livro enorme, cheio de informação importante. Resgata, inclusive, a participação das mulheres negras na luta pelo sufrágio no Brasil, que houve, sim, um apagamento histórico de uma participação que é muito significativa e importante. Então, assim, nós estamos numa busca, né, e eu acho que essa é uma busca permanente, constante das mulheres, por uma sociedade de equilíbrio, por uma sociedade de justiça, por uma sociedade de igualdade. Mas essa igualdade, gente, ela não existe agora. Ela é o nosso horizonte normativo, é onde a gente quer chegar. A gente não está lá. E é por isso que as mulheres continuam se organizando em movimentos. É por isso que a gente tem, sim, um movimento feminista negro hoje, né, Sara? É por isso que a gente tem, sim, hoje, gente, eu preciso dizer isso também, um movimento feminista indígena, tá? No Brasil e na América Latina. Eu estudei 19 países latino-americanos e nesses 19 países existiam secretarias de mulheres e planos de políticas públicas para as mulheres.
A América Latina inteira hoje trabalha e opera nessa visão e nesse horizonte de uma democracia paritária, de uma democracia com justiça e paridade entre homens e mulheres, entre indígenas e brancos, entre pessoas brancas e negras. Então, assim, eu acho que nós somos efetivamente na América Latina um grande laboratório de experiências muito bem-sucedidas. Isso que nós estamos passando agora... Precisamos fazer mais, mas somos. É temporário. É temporário, é contingente, é circunstancial. O Brasil tem um papel importante e construiu tecnologia de participação política muito importante, conferências nacionais, né, conselhos de políticas públicas, planos participativos e populares de políticas, né, para mulheres, de promoção da igualdade racial. Foram transformações muito vultuosas e que houveram reações, né? Então, o que nós estamos vendo agora é uma reação desses que querem segurar esse osso, né? Que se beneficiam, claro, porque são privilegiados. Não é isso, Raquel? Tiramos a palavra juntas. Mas é uma sociedade do privilégio branco masculino que está sendo questionada e que está em transformação e erosão e vai ser mudada. É uma questão de tempo. Bom, a gente vê aí nesse cenário internacional, né, assim, guerra, mas ao mesmo tempo, igual como muito bem a Marlise falou aqui na América Latina, um país como o Chile, com uma representatividade, né, um presidente sendo eleito com 24 ministros, 14 ministras, poxa. A primeira constituinte paritária em toda a história da humanidade. Eu vou trazendo uma coisa ruim, mas vou trazendo uma coisa boa também. Obrigada, Marlise. Primeira constituinte paritária, o Chile promoveu, está promovendo, vai promulgar em meados desse ano, provavelmente em julho ou agosto. Aqui do lado, nosso vizinho, gente. 14 ministras em 24 e pela primeira vez uma constituinte que vai acompanhar o que já estamos observando e já observamos, que é o novo constitucionalismo latino-americano. Uma Constituição que leva em consideração, por exemplo, a natureza. Que traz a natureza e o bem viver para direitos constitucionalizados, meio ambiente. Com certeza feminina, Sara. Então, essas são questões centrais, né? A mulher é muito atenta a essas pautas. Parece que a gente pensou mais tempo sobre a necessidade, a sobrevivência humana. Então, a gente tem estado atento, embora tenha muitos colegas atentos a isso. E até, Raquel, eu queria fazer uma ressalva no meio dos auditores, porque aí nós estamos com a segunda presidente feminina né? na história da AFENG, e os colegas confiaram esse né, trabalho. Se esses homens não tivessem abraçado, como é que vocês estariam? Pois é, como que estaria para mostrar esse trabalho? E vemos assim a enorme contribuição que veio antes dos colegas, dos meninos, né? E como que a gente conseguiu avançar, né? Depois com a Papá na AFENG, inclusive para esse diálogo e a participação e a aproximação, inclusive do parlamento, né? Então, embora a gente veja e até parece contraditório, eu falo que às vezes as meninas têm mais dificuldade na lida com o parlamento, foi justamente uma mulher à frente da AFENG que trouxe essa aproximação mais intensa com o parlamento, né? E graças à confiança dos meninos, que são a vasta maioria dos auditores fiscais, que confiaram a essas mulheres esse esforço, né? Eu vejo na AFENG, nessa história da AFENG, um case de sucesso nesse sentido, em que o homem branco de 50 anos, privilegiado, ele não precisa temer o tanto que a associação, o tanto que o servidor fazendário ganhou com essa confiança em duas mulheres e o tanto de paradigmas que vocês quebraram, tanta revolução positiva, ganhos, avanços, conquistas para toda uma classe que acabou, né, assim, influenciando e se ampliando para outras classes de servidores públicos e, obviamente, com reflexos e efeitos positivos na sociedade mineira. A gente pode usar, viu? Pode usar, assim a gente deixa. Em todos os lugares e é assim em todas as realidades em que as mulheres assumem o poder, né? Não é por uma questão biológico essencialista, não é porque as mulheres têm uma biologia ou um cérebro, não é por isso. É por aquele processo socializador que a gente mencionava, né, Sara? As mulheres foram
sempre, desde o primeiro minuto que nascem, socializados para o cuidado. Então, o cuidado e a ética do cuidado é um elemento que está ali presente na nossa realidade, porque a gente cuida, né? É isso. Estamos aí nessa, né, finalizando, se tudo permitir, essa pandemia, e as mulheres estão exaustas, porque também tiveram que cuidar, né? Mais do que era necessário, porque as crianças ficaram fora da escola. Então, assim, tem uma dimensão importante do processo decisório na mão das mulheres, que é essa atenção e essa sensibilidade arguta, né, fundamental, a uma forma de exercer o poder que é compartilhada, que não é tão hierárquica, que não é tão egocentrada. É coletiva. Sabe? É coletiva. Exatamente, não é egocentrada, não é narcisista, né? E eu acho que esse é o tipo de poder que a gente precisa com urgência para a sobrevivência nesse planeta, gente, porque nós estamos aí na iminência de um colapso ambiental e ao invés de enfrentar os desafios do colapso ambiental, a gente está fazendo guerra. Né? Então, me desculpem, né? Tudo que a gente não precisava depois de 2 anos de pandemia era uma guerra. Exato. E eu mesma escrevi um artigo sobre isso. Assim, quando você olha todos os países do leste europeu e o entorno, todos são governados por homens. Todos têm homens na presidência, só tem um deles, né, que é a Eslováquia, que é presidido por uma mulher, e ela vai ficar ali isolada nessa guerra produzida e feita pelos homens. Então, as mulheres têm uma forma de exercer o poder que passa por outras soluções, gente. Né? E isso não é informação minha, é uma informação de pesquisas internacionais, onde a gente faz a comparação das formas e das decisões tomadas por homens e por mulheres. Mas eu queria dizer, só para terminar esse ponto, que eu acho importantíssimo mencionar. Legal que as mulheres cheguem lá, mas uma das estratégias, e eu queria nesse ano eleitoral alertar para isso, que é muito importante a gente estar bem atentas com os sininhos todos assim, alertas, uma das estratégias da manutenção do patriarcado branco é usar a violência contra as mulheres que estão se candidatando. Então, tem crescido de maneira assustadora, Raquel e Sara, a violência política no Brasil, que está socialmente autorizada. Então, as candidatas estão, né, sofrendo horrores. 2020 foi um ano eleitoral dificílimo, ameaças de morte, né? Além disso, nas redes sociais, porque a campanha passou muito pelo formato online. Sim. As eleitas estão com escolta e segurança, porque também estão ameaçadas de morte. Então, assim, o patriarcado está estribuchando. Vocês estão entendendo? Ele está ali, né? Ao invés de somar forças, ele está Infelizmente, pegando ainda mais a reação tem sido uma reação orquestrada e intencional de expulsão disso que eles acham que são corpos estranhos na política. E a gente precisa estar muito atenta a isso, olhar para essas mulheres, não só votar nelas, mas acompanhá-las e criar redes de apoio para que essas mulheres não pereçam. Dia 14 de março fez 4 anos do feminicídio político de Marielle Franco. É impossível não terminar falando disso, porque a gente sabe do risco que essas mulheres estão correndo. Então, a gente sim precisa eleger mais mulheres, mas não é só jogá-las lá, né, aos leões. É verdade. Né? É estar com elas também, acompanhar esses mandatos, né, criar as redes de apoio, porque hoje na sociedade civil eu faço parte da frente pelo avanço dos direitos políticos das mulheres. Nós temos mais de 120 organizações da sociedade civil para promover candidaturas de mulheres. Vote nelas, com elas, né? Assim, conjunto mas não é só liberar, empurrar e agora se vira. A gente capacita, a gente promove, essas mulheres conseguem acessar e quando estão lá são violentadas e agredidas cotidianamente. Então, a gente precisa estar de olho, apoiando essas mulheres que estão nesses lugares, porque senão elas não querem se candidatar de novo, né, gente? E aí vira um curto-circuito. Né? E esse apoio precisa vir, inclusive, dos homens. Com certeza, dos homens que já perceberam. Esses homens críticos que entendem, né, do que a gente está falando afinal aqui, né, e que estão compreendendo essa mensagem dessa renovação como uma urgência para a democracia brasileira, eu acho que precisam nos apoiar e apoiar essas mulheres também quando elas chegarem lá. Né? O nosso dedinho de prosa está quase chegando ao final. Eu fico até frustrada porque são tantas pautas relacionadas ao universo feminino, das nossas lutas, das necessidades, das conquistas,
que eu sei que eu vou deixar alguma coisa cair. Por exemplo, eu queria muito falar sobre dignidade menstrual, a questão da violência também, porque bem ou mal aqui no Brasil a gente vive uma guerra interna de violência contra a mulher deflagrada nessa pandemia também, onde todo mundo ficou muito mais em casa. Não acredito que a gente vai conseguir arrematar e falar sobre isso, não tem problema, que nós teremos novas oportunidades para tanto. Mas antes de terminar, tem um assunto que eu não poderia deixar de falar. Um mês de março também marcado pela retomada da votação da reforma tributária. Mas eu quero falar sobre uma outra coisa, sobre taxação de grandes fortunas. Voltando na questão do fazer justiça. A gente vive hoje aqui na FENG uma luta por essa taxação de grandes fortunas, que também é encabeçada pela nossa federação. A gente vê isso no mundo inteiro, isso é um movimento que não é só brasileiro, não. Hoje a gente tem a maioria das mulheres como chefes de família, né? Nós temos uma jornalista que até brincou, arrimo de família, falando chefe de família. Como é que a taxação de grandes fortunas, num país onde a gente tributa principalmente o consumo, vai mudar, vai revolucionar a mulher nesse cenário? Todo esse processo político, as políticas públicas dependem de recursos. E nós estamos num país em que temos um sistema tributário extremamente regressivo. Então, a tributação dos mais ricos, porque a tributação nossa é às avessas, quanto mais pobre... Quem tem menos paga mais. Quem tem menos paga proporcionalmente, paga muito mais, porque a nossa tributação sobre o consumo, ela é muito intensa, né? Ela é centrada no consumo e naqueles itens, naqueles modelos que a gente gostaria que fosse, no patrimônio, nas grandes fortunas, isso a gente não consegue passar. A gente andou aí agora numa discussão sobre importação e isenção de importação de jet ski. Pensa, né? E então, na hora que você modifica isso, afeta toda a população brasileira. E como a mulher está lá atrás, precisando seguir, né, precisando avançar, ela vai ser afetada em maior proporção. Mas, infelizmente, a gente vê uma coisa muito engraçada também. Quando a gente fala de taxação de grandes fortunas, às vezes uma pessoa que tem um salário de 23 mil reais, se tem um carro do ano, fala assim, não, mas a minha fortuna não. Eu acho que é bom a gente deixar claro que grandes fortunas, o que a gente está falando, o que é grande fortuna, tá, Sara? Porque tem gente que fica com medo e aí torce contra, e está torcendo contra si. Exatamente, a gente não tem esse modelo. Eu me lembro de uma palestra que eu ouvi e o palestrante falou assim, a pessoa comprou um Jeep Renegade. É exatamente essa. E ele tem uma grande fortuna. Não é isso. Não é. Não é isso. São os grandes patrimônios. Aqueles que são os que estão especulando no mercado financeiro, né? São os grandes, e não é especulação de que investiu um pouquinho na bolsa ali, não. É os grandes investimentos, são os grandes, as principais riquezas do país. Elas precisam ser levadas à tributação para que a gente consiga tirar esse sobrepeso que está sobre os mais pobres e, em especial, aí as mulheres. Tem uma estudante que participou conosco no NEPEM, que ela está escrevendo uma dissertação sobre tributação feminista, né? Porque a gente sabe que existe, inclusive dentro da agenda do feminismo, que as mulheres precisam discutir e polemizar e problematizar as formas, né, de arrecadar recursos, porque o Estado vive de recursos. Sim. Nós não fazemos, como Sara muito bem mencionou, educação, saúde, segurança pública, né, promoção de cidadania, de cultura, sem recursos. Então, é urgente e necessário que os recursos existam. E nós somos um dos países mais desiguais e de maior concentração de renda e de riqueza no mundo. Então, quando a gente está falando de tributar grandes fortunas, a gente está falando desse 1%, né, que produz riqueza sem produzir um posto de trabalho, que não produz nada no mundo da pirâmide para baixo. Ele tá só fazendo circular uma ciranda financeira que ele mesmo não trabalha praticamente. Então, a gente sabe que é aí que está, né, a concentração injusta do patrimônio e que, de fato, precisa mudar no Brasil. Todos os países sérios fizeram reformas tributárias para alavancar os seus projetos de desenvolvimento. Todos os países sérios fizeram, por exemplo, reforma agrária, gente, porque ainda hoje os donos do patrimônio nesse país também são donos de terra, são grandes proprietários de terra. Então, assim, são efeitos e são mudanças que podem afetar de maneira dramática 45%
dos domicílios que têm mulheres à sua frente no Brasil. Porque hoje, com a carestia, né, com o custo de vida nesse desespero que está, de aumento diário, né, de tudo. As mulheres não estão dando conta da sua própria sobrevivência e elas são discriminadas, muitas foram desempregadas com a pandemia, né? A gente sabe que o desemprego feminino foi maior e a violência, como a gente mencionou aqui, sagra, se intensificou no período pandêmico, porque elas estão ali, né, dentro de casa com os seus agressores. Sim. E, infelizmente, as mulheres precisam de cuidar da vida e cuidar da sobrevivência dos seus. E sem recursos isso é impossível. E o custo de vida disparado e aumentando. Então, acho que sim, é uma questão de justiça social, de justiça política, de justiça de gênero, de justiça ético-racial. O Brasil, se quer se projetar no futuro como uma grande nação, mais uma vez, como em outros momentos já tivemos aí, um pouco mais na posição de liderança, a gente precisa fazer uma reforma tributária. Vamos para as considerações finais, então, com você, Sara. Bom, com tantas reflexões, e a gente tem vivido isso mais intensamente, eu acredito que os colegas tenham tido essa oportunidade também. A FENG agradece muito a participação de todos e convoca as mulheres para que elas participem, estejam nos cargos de liderança, assumam os postos de liderança da Fazenda e quem não for da Fazenda, que estejam atentos a isso e estejam abertos à participação política, estejam atentos a como que essa participação pode mudar o nosso futuro e principalmente o futuro da mulher. Com isso, nós vamos mudar as novas gerações, fazer um avanço muito grande com as novas gerações. Marlise. Olha, eu quero agradecer mais uma vez o convite da FENG, foi uma alegria, né, passar esse tempinho aqui nessa conversa boa com vocês, esse dedinho Nós de que prosa. agradecemos muito. Passou muito rápido, a gente nem percebe, né, Sara? O tempo voa. Então, muito obrigada. Eu espero quem está aí nos escutando, nesse ano eleitoral tão decisivo, tão importante, tão fundamental, sejam homens ou sejam mulheres, né, que se sensibilizem, porque a luta feminista, que hoje é um ativismo pujante, a sociedade brasileira tem uma potência gigantesca nessas lutas, né, que hoje já interseccionalizou com a luta negra, com a luta ambiental, com a luta indígena, com a luta das pessoas, né, com deficiência. A gente tem um conjunto tão potente de mudanças e de lutas sendo travadas. Entendam a voz dessas mulheres, né? Escutem o clamor dessas mulheres, porque eu acho que a sociedade que o Brasil precisa construir não será feita sem as mulheres. Né? É impossível imaginar que 52% da população brasileira seja alijada do processo futuro de desenvolvimento que a gente precisa, que é urgente no Brasil. Então, homens também, né? Escutem o clamor, né, dessas lutas, né? Atendam, né? Conheçam melhor e sejam correias de transmissão para que mais mulheres alcancem esses espaços, porque a gente precisa, né, de uma sociedade mais justa e ela será construída só com igualdade de gênero e de raça e a gente precisa disso nesse país. Definitivamente. Nós falamos sobre assuntos muito duros aqui, necessários, urgentes, mas você também trouxe uma informação muito linda e tocante para quem está nos assistindo, que é a questão das jovens. Sara também corroborou com essa informação, que a juventude está vindo já com uma nova mentalidade. Então, eu quero trazer para você, para quem está nos assistindo, uma informação positiva também. Toda essa conversa, esse dedinho de prosa que a gente teve aqui para exaltar e falar sobre essas pautas que são tão importantes, sobre as mulheres, a gente teve um apoio muito grande de diretores, homens, que celebraram a sua escolha, que agradeceram e que torceram com a gente, tornaram isso aqui também possível, né, Sara? Então, acredite, temos homens, sim, que estão acordando para isso, estão aqui nos apoiando. Muito obrigada, Marlise. Eu que agradeço. Muito obrigada, Sara. E para você que nos assistiu aí, então, até o nosso próximo Dedinho de Prosa. Fique com a gente, se inscreva no canal e a gente volta em breve. Um grande mês das mulheres para vocês, uma grande vida para todos nós. Um grande abraço.